Bom dia, meu querido irmão, bom dia, povo de Deus, bom dia você que me ouve nesta manhã. Com a graça de Deus, chegamos aí ao final do mês de maio. Hoje, dia 31 de maio, a nossa campanha de 31 dias de oração encerrou. Jesus transforma a minha família. Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Continue orando pela sua família. E eu gostaria de, neste momento, antes de ler o texto da palavra de Deus, eu pensei até, nessa mensagem hoje pela manhã, de dar alguns conselhos. Para algumas pessoas eu até pensei em dizer assim: olha, não assista essa mensagem. Desligue a sua TV, o seu celular, continue deitado, vá dormir, que é melhor do que você ouvir essa mensagem. Para outros eu poderia dizer assim: olha, você está só, chame o seu esposo para assistir essa mensagem junto com você. Chame a sua esposa, coloque a sua família. Mas isso é apenas uma maneira de dizer, porque eu vejo que essa mensagem poderá mexer conosco, em alguns valores, em alguns princípios, em alguma forma ou maneira como nós temos vivido, e pode lhe incomodar. E é bom que a palavra de Deus nessa manhã lhe incomode, lhe leve a tomar posturas realmente de acordo com o que nós vamos ver aqui na palavra de Deus. E eu escolhi nesta manhã um tema: edificando o lar. Esse é o tema da mensagem, edificando o lar. Baseado no Salmo 127. Você vai abrir agora a sua Bíblia, Salmo 127, são 5 versículos, 2 blocos, aí bem divididos, 1 e 2, e os versículos de 3 a 5, que formam aí essas duas divisões bem claras, esses 2 blocos no Salmo. Eu vou ler a palavra de Deus, Salmo 127, está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. 3 a 5. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão de um homem valente. Assim, os filhos da mocidade, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém. Deus nos abençoe. Ore comigo nesse momento. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Nós agradecemos este momento de edificação pela ministração da tua palavra. Fala conosco, abençoa o nosso coração, abençoa, Senhor, a nossa família, a minha família, como nós dissemos durante todo o mês. Jesus transforma a minha família, transforma, ó Deus, nesta manhã vidas, lares. Abençoa com a tua santa palavra, que a exposição da mesma seja cristalina aos nossos olhos, em os nossos corações, e caia, ó Deus, a tua palavra como uma semente fértil no coração de cada pessoa que ouve, e produza fruto nesta manhã a 30, a 60 e a 100 por 1. Oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, introdutoriamente, aí antes de analisar esses poucos versículos, 5 versículos, entender que salmo é este, quem escreveu este salmo. Este salmo é um cântico, como é chamado, de romagem. Os cânticos de romagem eram entoados nos momentos da peregrinação do povo de Deus para a cidade santa. Eles eram cantados pelas estradas
ali onde eles poderiam refletir melhor sobre as bênçãos incontáveis de Deus, sobre aquilo que Deus havia feito na vida deles, as bênçãos que Deus tinha derramado. E o povo ia com aquela romaria para a cidade santa adorar a Deus, e estes salmos então eram entoados. Ele foi escrito por Gedidias, que é Salomão. Gedidias, amado do Senhor, era filho de Davi. Salomão, Salomão era um homem rico, um homem sábio, viveu momentos interessantes, momentos abençoados por Deus, com paz ali no seu reinado, ausência de conflitos violentos, tanto no reinado quanto em sua família também. A família de Davi teve vários problemas drásticos, relacionamento entre filhos e pai. Já na casa de Salomão teve mais paz. Ele construiu o templo do Senhor na cidade de Jerusalém, e parece que depois de tudo isso, assim como ele diz no livro de Eclesiastes, quando ele encerra também o seu livro, ele vai dizer que o fim de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o fim, é o objetivo de todos os homens. Ele diz que tudo é vaidade, tudo passa, o muito estudar é enfado da carne. E agora também aqui no Salmo, depois dele observar tudo o que suas mãos fizeram, ele conclui que Deus sempre esteve na direção de tudo, que só foi sábio, só foi rico e bem-sucedido porque Deus o abençoou. É essa a ideia que o Salmo vai deixar, que sem a bênção de Deus, sem a orientação de Deus, o homem não pode fazer nada. O cabeçalho do Salmo 127, o título que tem ali nesse Salmo, na Bíblia em hebraico, oferece duas informações importantes. A primeira, como eu já disse, é que é um cântico de romagem. Os salmos de romagem são 15, que vai do 120 até o 134. São 15 salmos, salmo de romagens, de subidas, de degraus, como eram chamados ali. E a outra informação que nós temos aí é que ele foi escrito por Salomão, como eu já disse. Então, um salmo de romagem é um salmo de peregrinação, é um salmo de degraus, onde o povo cantava na sua caminhada rumo à Terra Santa. Este salmo aqui específico, o 127, objeto da nossa análise, do nosso estudo, agora, nesta manhã, é um salmo que celebra, que proclama um lar seguro, a segurança do lar. E nós estamos com o tema aí, edificando o lar. Se você quer edificar o seu lar de maneira segura, você vai precisar atentar para as orientações que este salmo vai trazer e vai deixar aí para nós. O salmo vai mostrar que o Senhor, Jeová, Deus, e somente Ele é quem nos auxilia, é quem nos ajuda, e sem Ele tudo que nós fizermos será inútil. Então, em cada momento aqui, nós vamos ver que o Senhor será exaltado. Deus está sendo exaltado. Ele fala aqui de bênção sobre o seu povo, como a única necessidade e privilégio. Nós somos ensinados que, no Salmo aqui, que construtores de cidades, sistemas ou alguma outra coisa, ele vai trabalhar em vão sem o Senhor, se o Senhor não estiver do lado dele. De modo que esse salmo, atribuído a Salomão, tem algumas lições a nos ensinar. E eu esquematizei, pegando a própria estrutura do salmo, em duas divisões: os versículos 1 e 2 e os versículos de 3 a 5. Vamos analisar a primeira parte do salmo, versículos 1 e 2. Qual é a ideia aí? Então, edificando sem o Senhor.
A segunda parte é edificando com o Senhor. Edificando lá é o tema da mensagem. Então, para edificar o nosso lar, nós podemos edificar com a ajuda de Deus e podemos tentar edificar sem a ajuda de Deus. Então, essa primeira parte é edificando o lar sem o Senhor, sem a ajuda de Deus. Então vamos lá, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E agora ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar, dormir tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados. Gedidias, aí Salomão, ele supre aos seus amados enquanto dormem. Então perceba bem, meu querido irmão, o salmista começa com assuntos do dia a dia. Ele fala de moradia, segurança e trabalho. Então, moradia, se o Senhor não edificar a casa. Segurança, se o Senhor não guardar a cidade. Trabalho, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, aquele corre-corre do dia a dia e tentar fazer todas as coisas sem a ajuda de Deus. Então perceba aí a ideia que ele vai tratar assuntos importantíssimos. É plataforma política de qualquer governo. Moradia, segurança, faltou só saúde aqui, saúde e trabalho. E o salmista coloca porque sabe que isso é a preocupação do ser humano, de ter uma moradia, de ter segurança, de ter o trabalho que é o ganha-pão. E ele quer, através de exemplos particulares que ele vai colocar aqui, chegar a um ensino de caráter geral. Então ele pega situações particulares como moradia, segurança, trabalho, para nos dar um princípio geral, para nos dar um ensinamento de caráter geral aplicável a qualquer área da nossa vida, que é a presença de Deus, que é a ajuda de Deus. Ele fala da construção de uma casa, que é abrigo, de proteção para a família. Ele fala da segurança de uma cidade, que permite seus moradores viverem em paz. E ele também fala do trabalho, do esforço para prover o que é necessário à subsistência. E nessas três questões, o homem está envolvido. Em edificar a casa, em ter a segurança, ali vai colocar a segurança em vão trabalham as sentinelas, os construtores, as sentinelas. O homem que sai para trabalhar deve empreender conhecimento, atenção e esforço. No entanto, o salmista procura mostrar que tais esforços, seja em construir uma casa, seja em guardar a cidade, ou trabalhar com o máximo de empenho, ele vai dizer que sem a bênção de Deus, isso não vai dar em nada. Você precisa da ajuda de Deus. E no texto hebraico, há um termo que aparece 3 vezes, nesses versículos aí, 1 e 2, que é traduzido como em vão ou inútil, que é a mesma coisa. Refere-se a esse termo à vaidade, à mentira, a algo vazio, a algo inútil. Tudo será em vão, tudo será inútil sem a ajuda de Deus. Portanto, o conhecimento, o cuidado, o empenho humano não são garantias de sucesso. Você pode ter as melhores qualificações, os melhores títulos que tiver em qualquer empreendimento que você tenha. Isso não é garantia de sucesso. Na verdade, este salmo está dizendo que sem Deus eles falharão. Sem Deus, todo esforço se torna inútil. E aí ele fala do homem que levanta de madrugada, repousa tarde,
dedicada ao trabalho, uma pessoa que mal pode dormir, praticamente trocando a noite pelo dia, esse homem comerá o seu pão, sim. Mas a respeito deste pão, ele diz que penosamente granjeaste. Comerás o pão que penosamente, que dolorosamente granjeaste. O salmista quer ensinar que tudo na vida depende da bênção de Deus. E que sem essa bênção, todo empreendimento humano, todos os esforços, todos os planos, todos os sonhos, no final das contas, darão em nada. As realizações humanas, sem Deus, você que me escuta, o que você está fazendo, o que você está empreendendo, sem Deus, sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus, é como um tipo de droga que pode iludir você por muito tempo, mas quando o seu efeito passar, você vai ver que só há um grande vazio. O que foi que eu ganhei com tudo isso? Este é o resultado final que o salmista vai mostrar de uma vida que não leva Deus em conta. Este é o resultado de não temer a Deus, de não tê-lo como centro de tudo, de não depender dele e esperar a bênção dele. Sem o Senhor, tudo é em vão, é tudo sem sentido, é tudo um grande vazio, é trabalho inútil, é correr atrás do vento. Sem o Senhor, meu querido irmão, todos os nossos empreendimentos, por mais grandiosos que possam parecer aos nossos olhos, ou até aos olhos da sociedade, não são nada. Nada diante do Deus. Não são nada mais do que cabanas de palhas que serão queimadas pelo fogo no dia do juízo. E que você não vai poder levar nada. Qualquer trabalho, qualquer projeto, mesmo que nos esforcemos ao máximo, é algo inútil sem a bênção de Deus. Sem Deus, tudo é em vão. O Salmo 127, nos ensina a confiar em Deus e não nos meios, não nos projetos, mas confiar em Deus. E aqui eu digo para você, nesta pausa, não contraia um matrimônio, nós vamos aplicar a família, edificando o lar. Não contraia um matrimônio, se algum noivo, alguma noiva estiver me ouvindo, ou um jovem, mesmo que não seja noivo nem noiva, mas pretende casar um dia, não case, não curse uma faculdade, não aceite um trabalho, uma promoção no serviço, não construa, não compre, não venda, não faça nada na sua vida sem ter a certeza da bênção de Deus sobre ela. Coloque sobre o altar do Senhor. Cubra com oração tudo o que você vai fazer para saber se Deus está nesse negócio. E se não tiver, é inútil, será em vão. E aplicando ao casamento, quantas pessoas, depois de 20 anos, de 30 anos, tentando construir um lar, uma família, tem o grupo lá, tem o esposo, a esposa, pai, mãe, filhos, mas a pessoa diz: eu não tenho um lar, eu não tenho uma família, eu não sou feliz, eu não consegui, faltou e está faltando a bênção de Deus. O sucesso de seus empreendimentos não depende de sua capacidade de planejar, não depende da sua diligência no trabalho ou de qualquer uma outra coisa. Depende de Deus. Depende de Deus. É o que o salmista vai mostrar. Então haja de forma dependente. Dependente de Deus. Não tente fazer nada por sua força ou por conta própria. Há pessoas que às vezes enfrentam uma crise no casamento e tentam salvar seu casamento, tentam criar seus filhos, suprir as necessidades de sua família, confiando em seus próprios esforços.
ou confiando na força humana. Ah, eu vou procurar um terapeuta, eu vou procurar um psicólogo. Vão é o socorro do homem. Você precisa de Deus. Você precisa da graça de Deus, da bênção de Deus primeiramente, até ao procurar uma ajuda humana, uma terapia, um psicólogo. Primeiramente ore sobre isso, e Deus vai lhe indicar a pessoa certa. Então tudo que você for fazer, você vai pedir a ajuda de Deus. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus nos adverte a termos cuidado, a sermos sensíveis a que o Salmo está dizendo. Cristo nos salvou para que vivêssemos de maneira dependentes dele, dependentes do Pai. Então o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, edificar a casa. As duas primeiras atividades que esse versículo aí vai descrever, né? Ele vai dizer assim: em vão você vai edificar a casa, em vão você vai guardar a cidade, se Deus não estiver no negócio. Ambas as atividades aqui, edificar a casa e guardar a cidade, eram atividades comuns, que requeriam esforços, a miúde, realizadas com autoconfiança. Porém, sem o auxílio do Senhor, a obra fracassa. A casa, em sentido literal ou figurado, é a habitação simples de uma família, ou é então a casa da nação. Poderia ser a casa de Deus, a construção do templo ali, que Salomão fez, poderia ser, ou do segundo templo de Jerusalém. Pode ser casas individuais para famílias individuais, que é a primeira unidade aí da sociedade, e pode ser um outro sentido aí. Pode ser até um patrimônio, casa mesmo, edificar casa, não é o lar ainda, o lar nós vamos ver mais à frente. Você precisa da bênção de Deus. Os ensinamentos deixados para nós é que nós necessitamos de Deus para edificação, para construção, e muito mais no aspecto espiritual do seu lar, da sua vida. É dele, é de Deus, a iniciativa de habitar entre nós. Ele se coloca no meio do seu povo e abençoa com sua presença. Então esse termo casa aqui, embora possa se referir ao templo, ou uma casa física mesmo, um prédio aí, uma construção, ele pode também estar vinculado ao lar e à família, como o próprio Salomão vai explicar mais à frente, aliás, o próprio Salmo vai explicar mais à frente, lá no Salmo 128, quando vai falar da edificação de uma família, que é como a videira que dá os seus frutos ali. Então assim, é a família que é abençoada por Deus. O chamado de Abraão foi para ser uma bênção a todas as famílias da terra. A decisão de Josué, como nós vamos ver hoje à noite na pregação, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É exemplo disso, da edificação de uma casa. O princípio que o salmista afirma aqui pode se aplicar igualmente ao trabalho de Salomão, ao construir o templo, que era um lugar de honra especial para Deus, ao esforço para construir um lar, conforme o plano do Senhor. Ele quer que o seu lar seja edificado, e nós devemos evitar aqui dois extremos errados em nossos trabalhos. O primeiro extremo é confiar em nossa própria capacidade, sem reconhecer a nossa dependência de Deus. Esse é um extremo. E o outro é negligenciar a nossa responsabilidade, achando que Deus vai fazer tudo por nós. Então, de um lado, é o individualismo humano, o antropocentrismo, centrar tudo no homem, e do outro, o teocentrismo, tudo em Deus. Nós confiamos em Deus
e mesmo assim nós colocamos cintos de segurança. Nós confiamos em Deus e mesmo assim colocamos máscaras. Nós confiamos em Deus e mesmo assim nós trancamos as nossas casas, colocamos cadeados. Então nós confiamos em Deus e mesmo assim nós observamos os limites de velocidade. Alguns, porque alguns não obedecem não. Dirigem de maneira irresponsável. Então confiamos em Deus, mas nós fazemos a nossa parte. Confiamos em Deus e procuramos um médico, mas nós confiamos em Deus. Quando Neemias, governador de Jerusalém, ele soube da ameaça de invasão, que foi que ele fez? Eu leio aqui no livro dele, Neemias 4:9, diz: porém, diz Neemias, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então você percebe aí que na iminência de uma invasão ali na cidade de Jerusalém, e o texto do Salmo vai dizer: se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham as sentinelas. Mas Neemias diz: nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, como precaução, prevenção, ele diz: nós pusemos sentinelas contra eles, e diz, de dia e de noite. Não há uma discrepância, não é antagônico o confiar em Deus e tomar medidas preventivas aí, medidas de prudência. Então fé e prudência caminham juntos. E a parte B do versículo diz: se o Senhor não guardar a cidade. Então, se ele não edificar a casa, se ele não guardar a cidade, diz o texto que em vão vigia a sentinela. A proteção da cidade, ela é protegida por Deus. Deus é o grande ou a grande sentinela, é a sentinela suprema da nossa cidade, da sua casa. É Ele que guarda a sua casa, é Ele que guarda o seu lar. O Senhor guarda a cidade. Poderia estar em vista aqui a reconstrução de Jerusalém, em que o povo trabalhava para reconstruir os muros de Jerusalém. Com uma mão eles empunhavam a arma e com a outra ali, né, o material de trabalho. Eles trabalhavam e vigiavam. E o Salmo vai mostrar isso. O termo cidade, se o Senhor não guardar a cidade, lembra ajuntamento de família. E também todo o povo de Deus na cidade de Davi. O fato é que Deus é quem torna um lugar seguro. Você pode morar no condomínio mais seguro que tiver. Sem a presença de Deus, é inseguro. Então, é Deus quem guarda. Os homens tomavam precauções para edificar uma cidade. E naquela época, eles a edificavam no alto de um monte, porque dificultava a chegada do inimigo e favorecia a visão de quem estava em cima. A sentinela olhava lá de cima, do muro da cidade, eram muros altos também, e eles viam quem estava ali embaixo. Mas eles sabiam que era Deus quem guardava. Mas em volta da cidade havia muralhas, havia fosso, que era para proteger. Em cima das muralhas estavam as sentinelas, de dia e de noite, como descreve o Salmo 130. Dentro da cidade estava um exército bem preparado para a guerra. Então a cidade era muito protegida, mas apesar de tudo isso, das muralhas, como as muralhas de Jericó, apesar de todo o cuidado do exército numerosos ali, as muralhas de Jericó caíram, exércitos numerosos foram derrotados, as tentativas humanas de segurança são provisórias e são falhas. Só Deus torna um lugar realmente seguro. Salmo 124. É Deus quem guarda a cidade. É Deus quem torna o seu lar seguro. Então, falando de lá, nós podemos colocar muros
em torno de nossa família, podemos ensinar, podemos admoestar, podemos corrigir, mas a graça de Deus, a bênção de Deus é que torna um lugar seguro. Podemos ter muitos filhos para guerrear contra o inimigo, como vai dizer mais à frente, mas no caso de Jó, podemos perder todos eles, como Jó perdeu todos em um dia. Deus é quem abençoa uma família, Deus é quem edifica um lar, Deus é quem guarda e protege a casa e a cidade. Então nós já vimos aí essas duas atividades primeiras aí, que é a questão da moradia e da segurança. Sem Deus é em vão, como diz o texto, em vão. E agora vamos para o ganha-pão, para o trabalho, para o labor. Como é que anda o seu trabalho? Como é que anda o seu labor? A quarentena está terminando, o isolamento está terminando. Provavelmente você começará a voltar às suas atividades. E aí, como é que vai ser? Talvez seja até bom, para lhe dar uma tranquilidade, para saber que a vida não é só trabalho. O verso 2 vai dizer assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Então esta é a terceira ilustração que o salmista vai usar, é de um homem ou é de alguém obcecado pelo trabalho. Levanta de madrugada, não tem hora para dormir mais, troca a noite pelo dia, pensa só em trabalho, em ganhar, e termina ganhando o suor, o pão que granjeaste, como ele diz, com sofrimento, e às vezes no final termina perdendo a vida. O trabalho, tem gente que trabalha para viver, e há outros que vivem para trabalhar. É só trabalho, viva a sua vida. Isso não vai lhe levar a nada dessa maneira. Então ele se levanta, o texto vai dizer, bem cedo, e vai para a cama bem tarde. Que hora você se levanta? Que hora você vai dormir? Tem uns que escutam, como diz o provérbio lá, o gonzo da cama não se levanta mais, é o ócio. O texto aqui não está defendendo o ócio, nós vamos ver que não é isso daí. Mas o que ele está também advertindo aí é essa obcecação pelo trabalho. Quando o Senhor intervém, a bênção. E o sono é uma dádiva de Deus à humanidade. Não perca a sua noite de sono por causa de trabalho. Tem gente que não consegue mais dormir, preocupado. É o dono de empresa, é o empresário, é a pessoa que tem o seu negócio, está tirando o sono. Tem gente que hoje só dorme à base de remédio, de comprimido, e é crente, e ainda diz assim: deito, pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Aí um cachê para dormir, um comprimido. Cuidado, cuide da sua vida. O sono é uma das bênçãos de Deus. Quando você estiver perdendo o sono por causa de trabalho, por causa de preocupações, tome muito cuidado. Uma das coisas que os psicólogos sempre atentam para as pessoas na questão da saúde mental é para o sono. Porque o sono é necessário. Uma boa noite de sono, ela é necessária. E ela faz bem. E aqui o salmista está falando provavelmente do agricultor, é a pessoa em vista aqui, que se levantava bem cedo, trabalhava arduamente até o pôr do sol. Mas não era só o agricultor daquela época. A cidade moderna também, o mundo pós-moderno que estamos vivendo, há muita gente que está vivendo assim, que não tem mais sossego, que não tem mais tranquilidade, é trabalho, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. A Bíblia diz que é inútil levantar cedo para trabalhar,
comer e ocupar-se de outras atividades, a menos que ali esteja a bênção de Deus e a mão de Deus. O texto vai dizer que o agricultor aqui descrito, ele come o pão que trabalhou ansiosamente ou penosamente. O trabalho era tão difícil que era com ansiedade que ele tinha de comer. Nem na hora do comer ele tinha sossego. Então, se o alimento aqui literal está em foco, cumpre-nos então entender que o que ele come é coisa miserável. Nem o comer dava prazer. O agricultor não é como um rei, lá em seu palácio, mas ele é como um trabalhador diarista, que trabalha para ganhar o pão diariamente, que tem apenas um pouco de tudo, incluindo o alimento. Isto aqui nos faz lembrar Neemias, os seus ajudantes, que trabalharam duramente dia e noite para reconstruir as muralhas. Tinham poucas provisões ali e suportavam as zombarias dos seus inimigos. Mas a referência aqui é geral, indicando aqui não somente o agricultor daquela época, mas o trabalhador da pós-modernidade, qualquer pessoa que tenha de trabalhar para sobreviver. O trabalho dos homens é infrutífero, a menos que o Senhor esteja presente para dar sentido ao trabalho. Comece a sua jornada de trabalho orando. Comece o seu negócio orando. Pergunte se é isso que Deus quer para você. Você está se acabando nesse trabalho. Você está morrendo. É isso que Deus quer para você. É esse tipo de vida que Deus quer para você. Alguns agricultores ali na Palestina eram tão pobres. Ali trabalhavam mesmo escassamente, que tinham somente uma refeição. E esta no fim do dia. Como eu disse, o texto aqui, ele não está ensinando o ócio. Ele não está defendendo a preguiça. Salomão não diz para o homem cruzar os braços e as pernas e viver esperando o maná cair do céu toda manhã. Não é isso que Salomão está dizendo. Salomão está condenando o fato do homem confiar em si mesmo. Do homem fazer do trabalho a finalidade última da vida. O trabalho não é a finalidade última da sua vida. O trabalho é para prover meios para você viver a sua vida. A vida plena, a vida abundante que Cristo veio trazer. Ainda que o trabalho dê frutos, ainda que o trabalho possa trazer abundância, nós precisamos lembrar que Deus é quem nos dá saúde, que Deus é quem preserva a vida, que é Ele que favorece com a chuva o tempo certo e que é Ele que faz a terra germinar. É Ele que vai fazer frutificar o labor de suas mãos. Você deve dizer como salmista: abençoa, Deus, as obras de minhas mãos. Deus precisa abençoar. Em última instância, a mão de Deus está por trás de nossas mãos. Coloque as suas mãos nas mãos de Deus, ou as mãos de Deus atrás das suas, para sustentar, para fortalecer. Talvez você já está com os joelhos cansados e as mãos decaídas, de tanto labor, de tanto trabalho que não aguenta mais. Peça a força de Deus nessa manhã, para que Deus coloque as suas mãos, que Deus segure as suas mãos. Confie na força de Deus, porque confiar na sua força é afrontar a Deus. E viver para o trabalho é vaidade. Diz Salomão, é correr atrás do vento. Olha o que diz aí a parte B do versículo. Pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Inútil vos será levantar cedo e dormir tarde. Vá dormir, não agora, termine de escutar a mensagem. Vá dormir na hora certa. E Deus vai abençoar. Que negócio é este de varar a noite em cima de trabalho? Não, a Bíblia diz, Ele supre aos seus amados enquanto dormem.
durma em paz, durma tranquilo, você é amado do Senhor. Esta é a quarta coisa de que os homens precisam para continuar sua luta. Então você viu que ele falou do quê? De casa, de moradia, falou de segurança, falou de trabalho. E agora a quarta coisa que ele está falando aqui é de sono, é de repouso. Você precisa de sono, de repouso. É por isso que as empresas, elas dão um mês de férias anualmente. Tem gente que tira um mês de férias trabalhando, ainda chega para a empresa perguntando: não quer comprar minhas férias não? Aproveite as suas férias. Você trabalha 5 dias durante a semana, alguns 6, e o 7 é para descansar. O 7 é o dia do Senhor. Tem gente que trabalha muito mais aos sábados e domingos. Tem gente que trabalha tanto dia de sábado e domingo que não tem nem tempo para o Senhor. Trabalha a semana toda e ainda diz: no final de semana eu vou fazer um bico. E o bico fica feio quando você faz assim. Então, esta é a quarta coisa, a quarta orientação que o salmista está dando aí. Estudos modernos demonstram a necessidade absoluta tanto de sono como de sonhos. Nós precisamos dormir. Nós precisamos sonhar. O sono e o sonho contribuem para a restauração física e psicológica. Nada melhor do que uma boa noite de sono e do que ter bons sonhos. Tem gente que anda tendo pesadelo à noite, de tanto trabalhar que está tendo pesadelo. A descrição toda é extremamente humana aqui. É o homem que trabalha arduamente, que continua a trabalhar, às vezes até à noite, é o que ele está colocando. Ele come quase correndo. Tem gente que almoça em 5 minutos. É o fast food agora. Não dá mais tempo para comer tranquilo. Olha, é rápido, é 5 minutos que eu tenho para o almoço. Perdeu aquele hábito de parar para almoçar, para fazer a digestão. Termina de almoçar, já sai correndo. Às vezes não dá nem para voltar em casa, já leva o chamada quentinha. Aí lá no trabalho mesmo, tira um espaço e almoça. E correndo para começar a trabalhar novamente. E aí, ele trabalha o dia todo, vai dormir tarde, volta muito cansado, e aí literalmente ele cai na cama. De tão exausto que ele está, repousa e dorme como se fosse uma rocha. E aí, para surpresa sua, na manhã seguinte, quando menos espera, já deu de manhã, já tem que começar tudo de novo, E aí vem todo esse processo se repetindo ano após ano na vida da pessoa. O homem que se dedica aos seus projetos, aos seus negócios, ao seu trabalho, ele deve lembrar que Deus é quem edifica, porque senão será tudo em vão. Eclesiastes vai dizer isso. Tiago capítulo 4, do verso 13 ao 16, ele diz: quando nós formos fazer algum trabalho, algum empreendimento, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo, iremos a tal cidade, lá negociaremos, ganharemos, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. É Deus quem abençoa. Quem se esforça para viver sem reconhecer sua posição diante de Deus, Eclesiastes 1,14 vai dizer que está correndo atrás do vento. Esses 2 versículos terminam aí falando de descanso, falando do sono necessário. E a Bíblia diz: e aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Estas palavras aqui parecem referir-se aos poderes restauradores transmitidos pelo sono, que são atribuídos à bênção de Deus, à bondade de Deus. O trabalho árduo reverte-se de uma certa qualidade espiritual.
O trabalho limpa a alma das coisas supérfluas. É uma virtude em si mesma, mas precisa da bênção de Deus. Lord Chesterfield, ele diz: o ócio é o refúgio das mentes fracas e o feriado dos insensatos. Henry Ford diz: não existe lugar na civilização humana para o ocioso. Nenhum de nós tem o direito ao lazer. O trabalho árduo redime o tempo, a preguiça, o desperdício. Então, dentro dessa filosofia aqui consumista, trabalhista, que é só trabalho, a pessoa esquece do descanso. Você precisa descansar. Você precisa tirar tempo para você e para a sua família. Aos seus amados, ao amado, ele o dá enquanto dorme. E aí nós vamos para a segunda parte do Salmo, que é a última parte, para ver um outro ensinamento. Então, o que foi que você aprendeu aí? Em vão e inútil. O que é em vão? Tentar edificar a casa sem a ajuda de Deus, você não vai conseguir. Eu estou passando uma crise, eu vou procurar o psicólogo tal, o terapeuta tal, não sei o quê. Procure primeiramente Deus. E até para procurar alguém, pergunte a Deus para Ele colocar uma pessoa que possa lhe ajudar. Segurança. É Deus quem vai lhe dar segurança. É Deus quem vai lhe dar proteção. É Ele quem guarda a cidade. Trabalho. Deve trabalhar. Mas muito cuidado. Seja mordomo do tempo também. Nada de levantar de madrugada e dormir de madrugada. Descanse é o que termina dizendo aí o versículo 2. Mas vamos agora para os versículos 3 e 5. Se nós falamos edificando sem o Senhor, agora vamos pensar em edificando com o Senhor. Edificando sem o Senhor é em vão tentar construir a casa, é em vão guardar a cidade, é inútil levantar de madrugada e repousar tarde. Saiba que Deus abençoa você enquanto você dorme. E agora diz assim: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem à porta com seus inimigos. Quando falarem com seus inimigos à porta. Então, edificando com o Senhor. O foco agora muda. Ele muda para outro tipo de casa. Não é mais casa física ali. Não era mais construir uma casa. Não era mais tentar guardar a cidade. Agora ele vai falar aqui de um outro tipo de casa. E essa mudança é realçada no contexto pelo uso da palavra hebraica, riné, no começo do versículo, que vai prender a atenção. A edificação de um lar, de uma família, como nós estamos colocando aqui, é algo próprio, é uma dádiva própria do Senhor. É Deus. Deus é o Criador e é o sustentador da vida. E a chegada de filhos deve ser vista como algo que Ele outorga. Você que me ouve, é casado, já tem filhos, ou ainda não tem? Se não tem, quer filhos, começa a orar. Começa a pedir a Deus, porque os filhos são herança do Senhor, galardão do Senhor. Deus é o Criador, é Deus, na realidade, quem edifica a família e quem dá os filhos. Filho ou filhos trazem responsabilidade aos pais. Não é só colocar no mundo, não. Ao receber um filho, a chegada de um filho dentro da família, há em troca aí ativos na vida da família. Há um preço que você vai pagar, muda completamente. Seus dons, suas capacidades servem às necessidades de toda a família. A ilustração aqui, que o salmista está colocando, ela é própria ali do Oriente Próximo, aonde tinha um pensamento de os filhos provendo proteção em tempo de tribulação e na velhice. O filho deveria honrar pai e mãe,
deveria cuidar dos pais na velhice. Então, se o pai tinha filhos, na hora da velhice os filhos poderiam ajudar. Se o pai tinha muitos filhos, os filhos poderiam ajudar no trabalho, na agricultura. Uma aljava cheia ajudaria a defender a família quando diante de um ataque. Os filhos eram protetores ali. E aqui, meu querido irmão, nós devemos notar a relação desta segunda parte com a primeira parte do Salmo. Se lá tudo era em vão, sem a ajuda de Deus, a edificação ali na primeira casa e a edificação também agora na segunda, no lar, tem que ter a presença de Deus. As sentinelas que guardam a cidade na primeira e os filhos que protegem o pai na segunda são realçados. Então são os filhos. Nessa segunda parte, em resposta à inquietude ali e à inutilidade da vida sem Deus, o salmista agora apresenta uma vida abençoada por Deus. Ele fala sobre as dádivas de Deus. Primeiro, em dar ao homem o comer, o trabalho e depois filhos. Ele diz assim que ele dá aos seus enquanto dorme o quê? O fruto, o alimento, a proteção. Mas ele também agora dá filhos, como vai dizer aí no versículo 3. E aí eu quero fazer alguns destaques. Deus cuida dos seus amados, Ele abençoa o trabalho diligente daquele que confia nele, e Ele também dá filhos. O texto começa dizendo: os filhos são herança da parte do Senhor. Versículo 3: eis que os filhos são herança da parte do Senhor. Continua ainda o texto dentro daquele mesmo contexto do agricultor. Quanto mais filho tivesse um homem, melhor. É porque ele ia cuidar da terra, a terra passaria para ele, a terra seria próspera, mas o versículo aqui ultrapassa as considerações econômicas. Era uma característica dos hebreus querer famílias numerosas. E eles viam a mão de Deus fazendo prosperar o homem que tivesse muitos filhos. Então, quanto mais filhos, mais abençoados. Nesse sentido, na visão hebraica, o meu pai foi um homem grandemente abençoado. Porque para eles, quanto mais filhos, mais bênção. Não ter filhos era uma grande calamidade. A família que não tinha, a mulher estéril. Ter poucos filhos era algo aceitável, mas não era o ideal. As famílias de hoje, um filho, 2, 3, não era ideal para aquela época. Naquela época eram muitos filhos. E isso dentro de um contexto. Mas o enfoque aqui é de que os filhos é Deus quem dá. O Salmo vai dizer que os filhos são herança do Senhor e são galardão, ou seja, recompensa. Nós devemos entender aqui herança não de acordo com direito hereditário, mas como uma livre concessão, uma recompensa que não é paga como dever, mas de alguém que livremente faz uma promessa e depois cumpre. O que o salmista quer dizer com essas palavras é que os filhos são uma dádiva de Deus, uma bênção que Ele concede. É Ele que concede. E no parâmetro bíblico, ter filhos é uma grande responsabilidade. Hoje se faz filho de qualquer jeito. É muito comum você ver filhos nascendo aí, sem nenhuma estrutura familiar, sem nenhum ambiente. Os jovens descuidados não colocam esse princípio em mente, começam a namorar, quando pensam que não, a namorada já está gestante. E aí as crianças vão penar, vão sofrer. E a Bíblia está orientando aqui. Filhos são herança de Deus, bênção do Senhor, e para tê-los dentro do contexto do casamento. Você vai constituir a sua família, e você vai orar e Deus vai lhe dar filhos. Há muitos filhos que têm uma casa, mas que não têm um lar. Portanto, os filhos não chegam por meios apenas de um processo mecânico. Muitos estão chegando apenas por meio de um processo mecânico aí, mas
A Bíblia vai dizer que os filhos são dádivas de Deus. É Deus quem dá. Se alguém não tem filhos, e pode ser que você que me ouve ainda não tem, seja casado, ou por razões físicas, ou por alguma determinação, mas se você ainda não tem e deseja ter, se for por razões físicas, busque meios para cuidar desse aspecto de sua saúde, mas mesmo isso, você deve fazer também confiando no Senhor, pois os filhos são dádivas dele, de Deus. Tem gente que procura todos os meios, confia mais nos meios, em proveta, em inseminação artificial e tudo que na mão de Deus, do que na graça de Deus, na bênção de Deus. A mentalidade mundana, que vê os filhos como problemas, isso é um impedimento à felicidade e é contrário ao que Deus diz ser sua bênção. Os filhos são bênção de Deus, são herança do Senhor, são galardão, mas há uma mentalidade humana e mundana de que os filhos são problemas. Eu não gosto quando eu vejo pais ironizando. Eu via muito quando meus filhos eram pequenos, algumas pessoas perguntarem de forma irônica: pastor, e os meninos como é que estão? Aquelas bênçãos. Aí você pergunta para alguém: como é que está seu filho? Aquela bênção, mas de maneira irônica. Não, os filhos são bênçãos de Deus, são herança de Deus. E é muito provável que as pessoas que ironizam assim, de fato, os filhos não são uma bênção, são um tormento, são uma dor de cabeça. Filhos que poderiam estar dando alegria para os pais, estão tirando a noite de sono dos seus pais. Há pais que não dormem mais, preocupado pelos filhos. Nem de dia nem de noite tem paz, tem sossego, porque não sabe onde os filhos andam, só está dando trabalho. Os filhos que poderiam ser uma proteção para a família, como o Salmo vai dizer aqui, está dando dor de cabeça para pais. E foi por isso que eu disse no início que eu não gostaria que você escutasse essa mensagem. Porque você, pai, a Bíblia diz que os filhos são dons de Deus, são dádivas. E você tem que ser mordomo, tem que criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor, tem que criá-los de acordo com o ensinamento de Deus. Há muitos filhos que os pais trouxeram para a igreja. Olhe para mim aqui, pai. Olhe para mim aqui, mãe. Eu quero que você olhe bem nos meus olhos. Você perdeu seus filhos. Cadê eles? Estão na igreja? Estão no mundo. E eu quero dizer, você perdeu os seus filhos. Escute bem. Pastor, o senhor está me culpando? Estou. O senhor está me responsabilizando? Estou. E eu disse que não seria bom você ficar para escutar essa mensagem. Você é o responsável. Não é a sociedade. Não é a vizinhança. Não é o mau caminho que está lá no mundo. Você tem que orar e tinha que orar. Livra-nos do mal. Não é a igreja. Eu vejo muita gente dizer: os meus filhos estão fora da igreja, o culpado é a igreja. Não é a igreja, é você. A igreja é coadjuvante, a igreja é ajudadora, mas o responsável somos nós. Eu e você somos responsáveis pelos filhos que Deus nos deu. Não espere, eu quero dizer aqui a você que ainda não tem filho e que pretende tê-los ou tê-lo. Não entregue a educação do seu filho, dos seus filhos, o cuidado deles para a sociedade, para a escola, para o governo, para o mundo, para a amizade e nem para a igreja. É você quem vai educar e vai educar no caminho de Deus. E aí há uma grande responsabilidade. Às vezes há pessoas que não estão preparadas para ter filhos. E às vezes tem filhos, e sabe o que é que acontece? Com alguns jovens que não têm condições, ou que não tiveram filhos no contexto adequado, de um lar harmonioso, falhou na primeira etapa do Salmo, não pôde construir a casa, não pôde edificar, e agora chegaram os filhos, não tinham lá, aí sabe quem é que vai criar? Os avós. São filhos avovosados.
Os avós que criaram e que não sabem criar. Aquilo que os avós não fizeram pelos filhos, estão fazendo agora pelos netos. Estão sendo reféns de netos. Você quer saber se você falhou ou não? E eu deixei até aqui algumas coisas do script, mas voltarei daqui a pouco. Você quer saber se você falhou ou não na educação dos seus filhos? Vamos começar pelo lado espiritual. Como é que está a vida deles? Aonde é que estão? Estão todos no mundo? Houve falha em algum lugar. Eu não vou nem dizer para você orar, para tentar descobrir aonde você falhou, que se você parar, você vai ver em muitos lugares que você falhou. Quando o menino não vinha para a igreja o domingo e você não trazia, quando você não fazia o culto doméstico, quando deixava essa porcaria da televisão ligada aí, com as novelas imorais e filmes imorais, os seus filhos vendo tantas coisas que não prestam, você estragou e acabou com a vida dos seus filhos. E quer ver mais? Quando o filho perde o respeito pelos pais, e daí é mais uma prova de que você falhou na educação. O seu filho pode até se desviar do caminho de Deus, da igreja. Ele pode chegar agora e dizer assim, olha, não é isso que eu não quero mais ser cristão, não quero seguir esse caminho, está bom para a mamãe, para mim não, mas ele não vai perder o respeito por você como pai. Quando eu vejo o filho que perdeu o respeito, pais que não têm mais moral, aonde o filho retruca e às vezes até agredido pelos filhos, você falhou na educação dos seus filhos. Filhos que não respeitam pais e nem mães. Então você falhou, pai. Mas aqui é uma advertência para você também, filhos. Tem filhos que estão envergonhando. O filho sábio é a alegria do pai, mas o insensato é tristeza. Tem pais com o coração triste, entristecido, porque os filhos só dão desgosto para os pais. E aí, cuidado, filho. Cuidado, você que é filho. Ande no temor do Senhor. Seja alegria, seja ajudador, seja companheiro, seja o que nós vamos ver aqui que o Salmo vai dizer, que você tem que dar proteção à sua família e ao seu lar, aos seus pais. O ser humano, por si só, ele pode procurar ter filhos, como nós já falamos, mas nós temos que ver aqui que o filho, como o texto está dizendo, são herança da parte do Senhor. Ele que promete dar, e Ele que cumpre, e Ele que dá. Cabe a nós, como pais, a importante tarefa de criá-los, e criá-los corretamente nos caminhos do Senhor. E o texto diz assim, o fruto do ventre, o seu galardão. O galardão de Deus, o fruto do ventre. E aí o texto prossegue para o penúltimo versículo, verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, ou do homem valente, assim os filhos da mocidade. Primeiramente, os filhos são bênção, herança e galardão. É Deus que dá. É um depósito que Ele coloca em nossas mãos e que nós vamos cuidar dos filhos até a gente morrer. Mesmo que seu filho tenha saído de casa, você que é pai, sabe disso, que já tem filhos, já tem neto, tem gente que tem até bisneto, mas só tem filhos, porque os netos não são seus, são dos seus filhos. Os bisnetos não são seus, são dos seus netos. Então os seus são os seus filhos. E você nunca vai esquecer um filho, não importa a idade que ele tem. Sempre os pais ainda têm cuidado pelos filhos. Então os filhos agora são comparados aqui como flechas na mão de um guerreiro, na mão de um homem valente. Note que não são flechas na aljava. Não são flechas na aljava, mas na mão do guerreiro. Os filhos são flechas na mão do guerreiro, disponíveis para o uso. Os filhos são como armas, e aqui no contexto do Salmo, que podem servir para defender
os pais ou a família, especialmente se este pai, ele já está em uma idade antiga, envelhecida aí, avançada, os filhos precisam cuidar. Nós devemos considerar aqui alguns pontos quando diz que os filhos são flechas. Quase certamente nós temos aqui o reconhecimento de que Israel precisaria defender-se da força ou pela força. Precisaria sempre de muitos soldados naquele contexto. E aí ter muitos filhos. Uma família também seria mais bem defendida de qualquer tipo de inimigo se ela tivesse também muitos filhos. E aí o texto vai dizer que os filhos seriam como flechas, metafóricas aqui, ou metaforicamente falando. É que ele poderia atirar contra qualquer problema ou contra qualquer vexame. Os filhos seriam seus solucionadores de problemas. Ei, filhos, ajude seus pais. O texto está dizendo que vocês são solucionadores de problemas e não criadores. Tem filho que está criando problema. Tem filho que está dando problema para os pais, dando problema dentro de casa. Além disso, os filhos de um homem seriam flechas, suas flechas psicológicas. Haveria o amor de família que ajudaria cada membro a ter uma vida mais feliz e próspera. Quando se pensa em flecha, 3 ideias nos vêm à mente. A primeira é de um guerreiro, ou de um homem valente, como o texto diz aí, que antes de usar suas flechas, ele precisa carregá-las nos ombros. As mães carregam os filhos no ventre e os pais carregam nos braços. Nossos filhos precisam de cuidado, de proteção, de amor, mas precisam também de disciplina, com encorajamento, exortação, com consolo. Um guerreiro que carrega suas flechas para lançá-las para longe. Os pais não criam filhos para si mesmos. Eu já ouvi muitos pais, uma vez conversando, desculpa aí, com alguém, a pessoa diz: poxa, pastor, criei minha filha, criei meu filho, já lembro de alguns casos aqui, formaram, são médicos, investi tanto na educação, paguei caro o curso, e agora terminou e vai casar. Você não cria para você. São como flechas que serão lançados para longe. Então nós não criamos para nós, nós preparamos os filhos para a vida. E muitas vezes lançamos os filhos para longe para atender os projetos de Deus. Porque também Deus tem planos para seus filhos. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus e devem estar a serviço de Deus. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus e devem estar a serviço de Deus. Uma outra ideia é que um guerreiro, um homem valente, não desperdiça suas flechas. Ao lançar, ele lança em um alvo certo. Também os pais devem preparar os filhos para serem instrumentos de bênção. Você está preparando o seu filho para ser um instrumento de bênção para o mundo, para a sua casa, para a sociedade, para o país. Tem famílias que deram um prejuízo imenso para a nossa nação. Os filhos estão presos, só dando prejuízo para o Estado. São vândalos, quebrando tudo. Não, eduque os seus filhos para que sejam uma bênção, começando dentro de casa, e uma bênção também para a sociedade. Eles devem ser criados com sabedoria, para que sejam bênçãos na família, na igreja e na sociedade. A Bíblia diz: ensina a criança, ensina o menino o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará deles. O texto diz: como flechas na mão do homem valente, assim, diz a Bíblia, os filhos da mocidade. É bom
que os pais tenham filhos logo. Não espere muito tempo, como filhos da mocidade aqui. Então, procure ter logo os filhos ainda na juventude, não que não sejam bons, até porque eu já li que os pais, às vezes, quando são mais velhos, já têm uma certa idade, eles já são mais experientes para poder orientar os filhos, do que às vezes um jovem, que às vezes não tem idade, não tem a sabedoria nem para cuidar da sua vida, como é que vai educar filhos? Então tem estudos que provam isso daí, mas a gente sabe que na mocidade é que deve procriar. E o texto encerra dizendo assim: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. É difícil imaginar uma felicidade maior do que a vida de um casal, do que o nascimento de um filho, quando chega ali naquele casal. Devemos reconhecer o valor dos filhos, das crianças, vidas que começam indefesas, inocentes, puras, completamente dependentes dos pais. Como presentes de Deus, os filhos devem ser protegidos, alimentados e instruídos também no caminho que Deus traçou para cada um de nós. Pais que cumprem bem o seu papel acham conforto em saber que seus filhos, por sua vez, vão protegê-los. Ou seja, vão ser uma bênção, vão dar retorno. Diz o texto: se os inimigos baterem à porta, os filhos se levantam em defesa. Era na porta da cidade que todo tribunal, todo julgamento eram feitos. E o pai que tinha muitos filhos não ia ali sozinho, tinha a defesa e a proteção do filho. É lamentável observar em nossa sociedade atitudes muito erradas sobre filhos, sobre crianças, muitas vezes tratadas como objetos, tratadas como que não tendo nenhum valor, algumas abandonadas nas ruas, outras entregues a terceiros e outras educadas segundo as filosofias dominantes do momento, conforme as ideologias deste mundo. São deixadas sem orientação adequada para ocupar tempo com entretenimento, que nada acrescentam, enquanto os pais negligentes buscam seus próprios interesses egoístas. Têm filhos, mas não cuidam, não educam, tá como diz o versículo 2, que nós já vimos ali: acorda de madrugada, dorme tarde, sai cedo, os filhos ficam sozinhos em casa, cuidados por babá, e não investe nada na vida dos filhos. Vamos valorizar os filhos, tratando-os como o Criador nos ensina, pois os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Não serão confundidos, diz a parte B aí, quando falarem com seus inimigos à porta. Os filhos protegeriam. Jó capítulo 5, verso 4, fala de um homem cujos filhos ali, de um homem, dos filhos que foram espezinhados às portas da cidade. O pai deles, que fora forte e próspero, morrera, e outros homens fizeram com eles o que bem entenderam. Então, filhos é para ser uma bênção na família, na sociedade e na igreja. E aqui, meu querido irmão, tendo exposto este Salmo 127, edificando o lar. O que o Salmo mostrou foi: quem edifica não é você. É em vão tudo que você faz sem a ajuda de Deus. É inútil todo o seu labor, toda a sua obcecação de levantar cedo e dormir tarde, só envolvido no trabalho. E depois ele diz que os filhos são bênção de Deus. Ter uma família bem-aventurada não depende apenas do seu esforço, mas da bênção de Deus, da graça de Deus. Deus é quem de fato abençoa. O maior legado que o pai pode deixar ao seu filho, eu vou primeiramente perguntar: qual é o legado que você está deixando ao seu filho, aos seus filhos? Qual é o maior legado? Todos meus filhos estudaram,
todos têm um curso superior, e daí? Todos têm um bom emprego, e daí? A pergunta é, você criou no temor do Senhor, na disciplina do Senhor, você ensinou seus filhos a andarem no caminho que leva para o céu, e eles são achados nele? Os seus filhos são achados nesse caminho que conduz ao céu, senão a sua labuta ainda continua. Esforce para fazer com que seus filhos escolham, amem e andem neste caminho, no caminho da verdade, até encontrar com Jesus nos céus, o alvo perfeito por excelência. Toda a bênção que desfrutamos vem do Senhor. E até o que imaginamos ser fruto do nosso empenho, vem do Senhor. É Deus quem constrói, é Deus quem guarda, é Deus quem dá o pão enquanto os seus amados dormem, é Deus quem dá filhos. Nós estamos em Cristo, e as bênçãos de Deus estão em nossas vidas. Deus é quem abençoa, Deus é quem dá filhos. Até aquele que não pode ter filho, deve, se for da vontade de Deus, buscar em Deus, e Deus é quem dá. Lembre-se de Sara, que era estéril, e Deus deu filhos. Lembre de Rebeca, lembre de Raquel, mãe de Sansão. Lembre de Ana, mãe de Samuel. Lembre de Isabel, mãe de João Batista. Olha o que diz o Salmo 113, verso 9. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. O Senhor é quem faz isso, é quem dá filhos. Eu tinha uma mensagem que não deu tempo pregar nesse mês de maio, mas era aquelas famílias que não tiveram filhos. Como fica a soberania de Deus? E aí, por que não tiveram? Oraram, não pode ter, se conformaram, mas o que nós estamos dizendo é Deus quem dá. Se você não tem filhos e não pode ter, e não vai mais ter, por razões várias, descanse no Senhor. O Salmo 127 ensina que os filhos são herança e são galardão do Senhor, são tesouros que Deus nos deu para cuidar. Então seja um bom mordomo desse tesouro que são os filhos, cuide bem deles. Mas o Salmo 127 também fala aos filhos. Parece que eu direcionei tudo aos pais, mas fala também a você, filho e filhos. Use os seus dons, use as suas capacidades para servir a sua família. Seja uma bênção para o papai, para a mamãe. Deixe de dar dor de cabeça, deixe de ser preocupação. Você deve ser uma bênção para seus pais, uma defesa contra a solidão, um auxílio nas enfermidades, um socorro na velhice. Nossa vida só pode ter sentido, só pode ser plenamente desfrutada e cumprir seu propósito se tivermos a bênção de Deus e se Deus estiver em nossa vida. Mas isso não acontece naturalmente. Temos que nos empenhar, temos que buscar a ajuda de Deus. Ore para que o Senhor Deus abençoe você, para que Deus abençoe o seu lar, para que Deus conceda a graça de você depender sempre da sua orientação e da sua bênção. Que nada você venha fazer se o Senhor não estiver com você. Todos os esforços seriam inúteis. Esforços inúteis se Deus não estiver conosco. Mas se nós tivermos a bênção de Deus, nós podemos seguir em frente, porque Ele então garante. A Bíblia diz que Ele não nega bem algum aos seus amados. Que Deus nos abençoe, que com a bênção de Deus possamos construir o nosso lar, estar seguros, fazer o nosso trabalho com cautela e não obcecação, dependendo de Deus, recebendo o pão que Ele dá o pão enquanto nós dormimos e criando os nossos filhos de acordo com a orientação de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe o seu lar. Ore comigo neste momento. Pai bendito, nós louvamos o Teu santo nome. Nós Te agradecemos, ó Pai,
pela tua palavra. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão será todo o nosso trabalho. Muito obrigado pelos filhos, porque os filhos são bênção do Senhor, são herança e são galardão. Abençoe cada lar e cada família no nome de Cristo Jesus. Cada pai e cada filho que ouviu esta mensagem, que debaixo da graça e da bênção do Senhor, nós vivamos para o Senhor diuturnamente. Muito obrigado por tudo, oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, nós vamos encerrar o mês da família hoje à noite. A ideia é trazer uma mensagem de comprometimento, baseado ali em Josué 24, principalmente os versículos 13, 14 e 15, mais 14 e 15, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até logo mais, às 18h30, convide toda a sua família para ouvir essa mensagem e encerrar o culto e o mês da família, fazendo um compromisso diante de Deus. Deus nos abençoe.